Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Olivia Boretti e esse é o podcast oficial do Case 2025. O Case é o maior evento de inovação e empreendedorismo da América Latina, onde ele traz aqui líderes, empreendedores e pessoas que estão sempre pensando à frente, tentando transformar o Brasil cada vez mais com inovação e tecnologia, trazendo aí oportunidades e desafios importantes. E eu estou aqui hoje com o Cássio Seifeld, que é um dos founders, né, Cássio, da TruckPag. Falei certo, ainda perguntei, falei para ele, talvez eu fale no inglês, mas ele me trouxe já um motivo bem legal que vai explicar um pouquinho do porquê que é TruckPag e me trazer um pouco da sua história, Cássio. Primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast e também no Case. Eu sei que você fez um painel muito bacana ali sobre a sua trajetória, mas para quem perdeu o Case 2025, conta um pouquinho quem é o Cássio e por que o Cássio está lutando aí para solucionar um problema que a gente sabe que o Brasil tem enorme, que é logística. Perfeito, obrigado, é um prazer estar aqui, gente. O Cássio tem 36 anos, é pai do Vicente e da Celina, casado com a Daniele, empreendedor, mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei minha carreira, eu falo formal, no banco, eu fui bancário, né? Comecei no Bradesco ali, eu acho que eu tive a oportunidade de aprender sobre muitos negócios, ver muitos negócios, alguns que deram certo, alguns que deram errados, e isso, obviamente, que ajudou na experiência para que a gente conseguisse fundar a TruckPag e fazer com que ela crescesse, né? Um dos nossos objetivos hoje, inclusive, e estamos fazendo isso aqui no Case, né? É transmitir esse conhecimento que a gente tem para os outros empreendedores, para os executivos. Eu gosto de falar muito que não tem certo, não tem errado, né? Tem a nossa história, tem a nossa experiência e os nossos erros são para que o outro possa aprender e talvez não tropeçar nas mesmas dificuldades que a gente tropeçou, e a gente não é dono da razão, a gente é um eterno aprendiz. Então a gente está aqui muito feliz em poder compartilhar com vocês a nossa história. Maravilha. Deixa eu te perguntar um pouco, para a gente aprofundar e chegar na história da TruckPag e o porquê que ela é importante. TruckPag, Olivia, TruckPag, pessoal. Aprendam comigo até o final desse episódio, a gente vai estar alinhado. Eu venho do Mato Grosso e tudo no Mato Grosso chega muito depois. Então, quando eu fazia um pedido, eu já sabia que era 15, 20 dias para chegar. E a gente sabe por quê? O Brasil é grande, o Brasil é continental, não é clichê a gente falar disso, e logística é um problema, e a gente tem pessoas que estão trabalhando 24 horas por dia para entregar o seu produto que você quer que chegue inteiro em casa, né? E quando a gente fala isso, a gente sempre coloca na ponta quem está vendendo e se esquece quem está trazendo, que são os motoristas, né? Que é o seu público-alvo maior, né? Perfeito. Conta um pouco mais de como foi esse insight de trabalhar com eles diretamente e o que você está trazendo com a Truck de benefício para esse pessoal. Boa. A Truck começou em 2019, né? A gente considera o nosso nascimento. Em 2018 começou a nossa ideia. E quando começou, a ideia principal era ser uma gestão de abastecimento para frotista, né? A gente entendeu que tinha um mercado ali com uma margem apertada, mas muito grande, né? Afinal, tudo gira sobre rodas, né? Um lema que tem no sindicato lá do Rio Grande do Sul, inclusive, né? Então vai chegar na nossa mão através do caminhão, né? É a principal meio de transporte no Brasil para a chegada das nossas cargas. E a gente entendeu que uma das eficiências que tinha, inclusive, era o atendimento ao próprio motorista, né? Por isso que a gente fala TruckPag e não TruckPag, né? Porque lá na ponta, o nosso público, quem utiliza o cartão, apesar de ser o frotista, o nosso cliente, é o motorista. E a gente entendeu, por exemplo, né? O motorista passa muitas vezes rodando à noite, né? Tem, obviamente, a carga horária dele. Ele está longe da família e ele merece atenção. Ele é uma pessoa como nós e a gente sente falta de casa. Então, dar uma acolhida e ter um carinho, né? Eu acho que é super importante. Até hoje, o nosso atendimento é 100% humanizado para ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É difícil escalar, né? Quando a gente era menor, era mais fácil. Inclusive, eu atendia pessoalmente eles na madrugada, né? Hoje a gente tem pessoas fazendo isso, mas a gente escalou a empresa, né? E conseguimos manter esse raciocínio, essa linha de pensamento e preocupação. E, obviamente, que a gente olha muito para a tecnologia, como ela pode nos ajudar. Hoje a TruckPag já é um ecossistema para o transporte, né? Então a gente tem abastecimento, tem manutenção, tem seguro, tem pedágio, enfim, tem uma série de produtos que levam ao benefício do transportador para que a gente diminua o custo dele, ele seja mais eficiente e possa chegar mais rápido às mercadorias na nossa mão, né? Poxa, que legal. Me explica um pouquinho, e aí só para tirar a curiosidade do pessoal, a gente sabe que também
um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é conexão. Uhum. E aí tem lugares que essa pessoa vai chegar, o motorista vai chegar e tá sem internet, não tá funcionando. Vocês chegaram a pensar nesse movimento também, de trabalhar offline nesse meio do caminho? Sim, hoje alguns fatores, né, que aconteceram no nosso caminho. Quando a gente começou em 2019, a empresa, a operação de fato, a gente ficou muito se a gente ia fazer via aplicativo ou via cartão, né? E aí cartão parecia algo do passado e aplicativo do presente. Mas o nosso entendimento foi justamente esse. Né? Vai chegar no posto, ele vai ter conexão para isso. Ah, Cássio, mas o posto é obrigado a ter conexão, porque senão a bomba não funciona, não gera nota fiscal. Ok, mas será que a internet vai ser apropriada para aquilo? Será que ele vai ter a tecnologia, o celular, se não vai estar quebrado? Enfim, tinha uma série de empecilhos que não era a nosso favor. Então a gente foi para o cartão, de fato, um cartão físico, né? Ele existe até hoje. E no meio do tempo a gente notou que existiu uma evolução, principalmente depois da pandemia, acelerou muito a tecnologia, a usabilidade de todo mundo. A gente foi obrigado a fazer isso. E hoje a gente tem tanto aplicativo quanto cartão, né? Então o posto, obrigatoriamente, hoje ele tem internet. São raras as transações que a gente tem via contingência hoje dentro da TruckPag, até porque a gente prefere não fazer, porque tem índices de fraude maior quando tem esse tipo de transação. Então a gente prefere fazer elas todas online. Mas por obviedade a gente olhou para isso e foi um dos motivos da gente ter começado com o cartão e não com o aplicativo. E aqui tem uma dica que eu acho que é legal, sabe? Que a gente olha, tem que ser aplicativo. Não tem que ser nada, na verdade. Tem que ser aquilo que vai chegar no teu cliente da melhor forma, que tu consiga escalar com mais facilidade, com menor custo, e aí depois tu pode ir te moldando, né? Era natural que a gente fosse para o aplicativo, inclusive. Muito legal. Eu sempre converso com o pessoal, eu falo que aplicativo ele é meio e não fim. E às vezes a pessoa chega e fala, oi, Olivia, tudo bem? A minha solução é um aplicativo. Eu falo, tá, vamos lá, aplicativo é meio e não fim. O que você faz que por meio do aplicativo você resolve? Então, eu acho que tirar isso, e legal que você trouxe, principalmente quando a gente está falando de serviços tradicionais como motoristas. E a gente acaba olhando muito para o futuro e querendo usar a tecnologia cada vez mais para um setor e esquece de outros setores que são tão importantes quanto, e aqui refrisando e repetindo, logística é muito importante para o Brasil. É ainda uma dor muito grande, tem mercado para todo mundo, esse é o grande ponto, porque a gente tem muitos problemas que envolvem todo o movimento para chegar ao seu panetone. Eu peço panetone de Curitiba. Eu brinco muito, pessoal, eu compro panetone de Curitiba e ele chega para mim hoje em 3 dias, amém. Antes, em Cuiabá, eles mandavam congelados para mim para chegar com facilidade. Então, é esse o grande ponto quando a gente fala que logística tem muita coisa para ser feita ainda. Que legal que vocês estão olhando para os motoristas, né? Que são aquela peça que é sempre o último a ser orientado ou a ser cuidado. Na época que eu advogava ainda, a gente teve muito aquela movimentação de alteração da lei para que eles rodassem somente 8 horas por dia, porque eles acabam rodando mais para chegar em casa mais cedo. Não é para levar o seu produto mais cedo. É muito porque ele está cansado também, né? Perfeito. Só que ele prefere ficar um pouco mais cansado, rodar a noite inteira. E aí teve essa alteração judicial que as empresas são obrigadas a fazer o motorista parar, porque ele não quer parar. Esse é o grande ponto, né? E que legal que vocês estão pensando isso. E me traz um pouco mais do que vocês perceberam durante o caminho da Truck, que foram... Eu sei que vai surgindo outros problemas, né? Vão surgindo outras movimentações e o empreendedor ele tem sempre que ficar, né, atento a essas mudanças, atento à forma que o seu consumidor final se movimenta. Como é que foi para vocês essa evolução de lá para cá? Vocês começaram em 2020, né? 2019 a nossa primeira transação, né? Mas a ideia começou lá em 2018, né? Foi quase ali um ano de estudo para viabilizar o negócio, né? 16 de abril de 2019 a nossa primeira transação. Um ponto antes só de responder, eu acho que a tua pergunta, assim, a gente precisa valorizar mais o motorista no Brasil, né? Não vai chegar na nossa mão se não for através do caminhão e através do motorista. E cada vez menos tem motorista porque a profissão ela foi sendo largada pela população. A gente precisa dar valor ao motorista. Acho que esse é um papo que a gente tem que começar a trazer mais. E valorizar o motorista não tem só a ver com remuneração, tem também, mas é a sociedade, sabe? Tu vê um motorista num posto e tu tratar ele com dignidade.
né? No embarcador, quando ele está fazendo a descarga, quando ele está fazendo a carga. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que trazer para a sociedade, porque senão a gente vai entrar em colapso ali na frente, né? Vai faltar motorista e não vão chegar as coisas para nós. Esse microfone não vai estar aqui se não tiver motorista, gente. Então, acho que esse é um ponto bacana, né? E falando da Truck, né? A gente começou muito focado em gestão de abastecimento, depois a gente foi escutando o cliente, né? Eu sempre falo que é importantíssimo que a gente escute o cliente, porque ele vai dando o norte do negócio, né? No caso da Truck, assim, falando, é uma peculiaridade nossa, né? Nós não nascemos para ser vendido. Então, é um outro pensamento de empresa. A gente não está preocupado com o valuation da empresa. É óbvio que a gente olha para isso, mas não é o fator determinante, né? A gente olha para a empresa daqui 50 anos. E para olhar para a empresa daqui 50 anos, eu tenho que pensar como eu vou matar ela para que nasça uma outra empresa dentro da minha própria empresa e ela vá se reciclando, né? E o produto tem a ver com isso, as pessoas têm a ver com isso, né? A Truck começou com uma gestão de abastecimento e o transportador foi nos dizendo o que ele precisava. Muitas vezes a gente errou. Talvez a maioria das vezes a gente errou, né? E alguns produtos a gente acertou e aí teve tanto êxito, né? Mas, por exemplo, a gente foi entrar no pagamento de frete, né? O produto não para nós depois não ficou de pé, a gente entendeu que não fazia sentido e a gente ficou quase 3, 4 anos desenvolvendo o produto, ficou pronto e não valia a pena. A gente entendeu que a gente não ia ser diferente para o mercado, a gente ia ser mais um. E ser mais um não tem porquê, porque os players que estão ali estão fazendo um bom trabalho, né? Então não tem porquê eu entrar e bagunçar só o mercado, a gente quer fazer melhor para o mercado. Então a Truck ela vai se moldando ao que o mercado vai falando. Hoje a gente faz isso, talvez amanhã a gente faça outra coisa, né? E um ponto que a gente tem olhado muito é desenvolver novas empresas, além de novos produtos, né? Então, o ano que vem também devemos olhar para esse cenário, né? Como a gente pode, talvez, trazer novas soluções, novas empresas para ajudar o setor de logística. Bacana. Traz um pouquinho para mim. A gente tem visto que o mercado de trabalho está cada vez mais se expandindo, né? Você mesmo trouxe que está acabando os motoristas, mas também, ao mesmo tempo, a gente vê a Scania, por exemplo, lançando um caminhão para mulheres motoristas de caminhão. Né? Eles lançaram isso já tem um tempinho. Foi até em um evento de inovação, não vou conseguir me lembrar qual, a Scania estava lá mostrando, o caminhão para mulher precisa ter um banheiro. O caminhão para mulher precisa ter um espelho para elas poderem se tratar. E quando a gente fala de diversidade, de inclusão e de acessibilidade, e pensando em logística, é um campo ainda muito obscuro, né? Porque você acaba não pensando que uma mulher pode sim ser uma motorista de caminhão e de entrega de frete, que ela fica 12, 15, 20 dias fora de casa. E aí, às vezes, ela precisa de um acesso, uma facilidade para fazer uma compra e não tem, né? Como é que vocês olham para esse movimento de vão vir novos consumidores para vocês, novos tipos de motoristas para vocês? Não vai ser mais aquele bom e velho, eu sou motorista de caminhão porque meu pai era motorista de caminhão, meu avô era motorista, né? Como é que vocês olham para o futuro da logística, assim? Essa reciclagem é muito legal, né? Porque ela não acontece só com motorista, ela acontece em todos os setores, né? E a gente tem que entender. Voltando talvez um pouco antes, a gente escuta muito falar a nova geração, né? Quando eu era a nova geração também se falava e assim por diante. Então, essa nova geração é diferente. Sim, é diferente, a próxima vai ser diferente também. E a gente precisa se adaptar à nova geração. Nós como empreendedores, nós como líderes, precisamos se adaptar a ela e assim vai ser com os motoristas, né? Que bom que tem mulheres, né, motoristas. Não são a maioria, ainda são poucas, talvez até por falta de infraestrutura. E a gente entende também, gente, que assim... o posto não vai ter a capacidade, talvez, de montar um baita banheiro para a mulher, porque no final não vai se pagar aquilo. Então, tem a viabilidade econômica do negócio. Como é que a gente pode achar alternativa para tudo isso se encaixar, né? Mas a gente também não pode fechar os olhos. A gente tem que olhar para isso. Talvez esse seja um grande diferencial dos postos, inclusive. O banheiro feminino aqui, ele é muito bem cuidado. Motorista caminhoneira, né? Pare aqui nesse posto. Então, acho que a Truck olha muito para isso. Assim, eu gosto de falar que para nós não tem absolutamente raça, gênero, não importa isso, gente. A gente tem que olhar para a meritocracia. E a gente tem que ajudar quem tem mais dificuldade. Por exemplo, né? É muito mais difícil para a mulher crescer na carreira porque em algum momento talvez ela seja mãe, ela vai ter a gestação dela. Ela vai interromper a carreira dela em algum momento, né? A motorista também. Como é que nós vamos olhar para isso? Sim. Eu comemoro toda vez que uma mãe
tem um filho lá, né, na empresa, a gente está com algumas, inclusive, assim, é legal e tá tudo bem. Então bota isso dentro do teu planejamento e as empresas precisam começar a olhar que diversidade não tem que ser um programa dentro da empresa, ela tem que ser cultura, entendeu? A gente precisa incentivar isso, é sobre a sociedade e isso atrai talentos para dentro da nossa empresa, né? Então eu acho que é um pouco disso, a gente tem que parar de talvez olhar para a minoria, porque eu acho que não é sobre isso, mas é a gente dar a atenção necessária para todas essas vozes que tem e lutar junto. Porque no final a gente é ser humano e eu acho que não tem outro caminho a não ser a empatia pelo próximo, né? Maravilha. E falando um pouco sobre a logística, né? A famosa logística tech, que é o que a gente está tratando aqui. O que você vê quando a gente pensa assim que cada vez mais, e aí vocês são do Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, a gente é de Cascavel, no Paraná. Pois é, cada vez mais a gente vai ver catástrofes como a que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado e aconteceu esse ano de novo acontecer, e isso impacta diretamente na logística das coisas. Então. Esse é o grande ponto. A gente teve esse impacto lá, teve ali no Maranhão também, teve no Recife também, vai cada vez mais acontecer isso. E como é que você vê, pensando em desafios da logística, vocês provavelmente devem ouvir dos seus motoristas inúmeras coisas que vocês colocam numa caixinha dizendo, nossa, isso é um problema que está se repetindo sempre, né? Como é que vocês têm olhado para isso ou têm feito esse mapeamento, sabe, de desafios, pensando que cada vez mais a gente vai ter as catástrofes, cada vez mais a gente vai ter esses pequenos empecilhos, a gente chama de pequeno, mas não é pequeno, né? Esses empecilhos que vão atrapalhar as pessoas que querem os seus produtos em casa ou que querem os seus serviços em casa. Eu acho que aqui tem um grande ponto, assim, que é pra gente admirar, inclusive, como a logística se adapta rápido num problema tão grande, né? A gente teve do Rio Grande do Sul, foi praticamente o estado inteiro. Sim. Não foi uma cidade, né? A gente é o estado inteiro. E o transporte ele se adaptou de uma maneira com que as coisas chegassem até lá, inclusive para ajudar o Estado a se reerguer, né? A gente falava muito com os transportadores nessa época. Tivemos agora perto de Cascavel, inclusive, né? Rio Bonito, que passou o tornado. A gente esteve lá, eu fui pessoalmente, a cidade ficou arrasada e o transportador se uniu para levar até lá. Inclusive, essa semana agora chegou uma carga nossa de telha lá do sindicato de Cascavel, né? Então, como a gente faz para se unir, como a logística é admirável, porque ela é rápida, né? Ela consegue se adaptar. Acho que o olhar que a gente tem que ter, assim, é de estar à disposição. Eu acho que é o primeiro ponto. É a gente estar aqui quando realmente é preciso. Porque tu não tem como planejar que isso vá acontecer. Naquela dimensão, é quase que impossível, né? A gente não imaginava que aconteceria algo daquele tamanho, senão teria se preparado para isso. Então, eu entendo que a logística precisa estar disponível e se mover rápido, que é o que ela faz. De novo, né? É admirável a velocidade com que se adaptou para que as coisas continuassem acontecendo e depois que, entre aspas, normalizou, porque eu acho que até agora não normalizou, né? Conseguiu também fazer com que aquilo tudo voltasse à pujança de antes, né? Legal, tu chegou bem aonde eu queria perguntar para você. Eu tô com essa pergunta guardada aqui para chegar a esse momento. E para você, a sua visão, o papel da inovação para essa transformação de serviços e de setores tradicionais como a logística, que já entrega, que já faz, como é que você vê esse movimento? A gente está aqui no Case, o Case tem exemplos incríveis do Brasil todo de inovação em vários setores, mas trazendo aqui para a logística, o que você pensa sobre o papel da inovação? Como que ele transforma cada vez mais isso? Boa. Primeiro, vou tentar trazer um pouco o que é inovação para mim, né? Porque o pessoal às vezes confunde com tecnologia, e tecnologia talvez é só um impulsionador dessa inovação. Mas a gente pode inovar de diversas maneiras, né? Inovar é fazer algo melhor, talvez, do que já exista. E tu mesmo comentou aqui, né? A logística ainda ela é muito conservadora. Mudou muito depois da pandemia, acho que isso acelerou, a gente vê porque a gente começou um ano antes da pandemia, a gente notava muito mais dificuldade de entrar na transportadora e inovar, fazer a digitalização do processo. Depois da pandemia isso tudo acelerou em todos os setores, mas a logística está mais aberta. A gente nota que os gestores começaram a entender que não tem mais como viver sem inovar dentro da transportadora, a margem está muito apertada em praticamente todos os negócios, qualquer negócio que surge com margem, aos poucos essa margem vai sendo espremida. Então não tem mais aquele negócio de ouro que dura tanto tempo. E se tu não inovar,
tu vai ficar para trás. Toda empresa que não inovar para mim, ela vai morrer. Em algum momento ela vai morrer. Porque tu não tá reconstruindo ela. A gente falou um pouco da Truck, né? Eu tenho que matar a minha empresa e fazer uma nova. Isso também é inovar, né? Então eu entendo que o transportador está olhando mais para isso, ele está se reciclando, assim como os motoristas, né? A gente está vendo o motorista olhando mais para a telemetria, que antes não olhava, o quanto isso é importante, porque isso gera, por exemplo, menos desgaste num pneu, menos combustível gasto. Cássio, é só o financeiro? Não, a gente também está falando de poluição, por exemplo, né? Então a boa condução dele. A gente está olhando muito para o transporte, eles estão entendendo que segurança não é mais opcional, né? Então andar no limite da velocidade, por exemplo, não é mais uma opção, gente. Quanto custa matar uma família? Não tem preço. E se for a tua família, né? E então a gente nota o setor olhando para esse tipo de coisa que não olhava, porque antes era só entrega rápida, e a entrega rápida não tem a ver com o tempo de fato, né? Ela tem a ver com a expectativa. Então se vai demorar 3 dias o panetone, tu sabe que vai demorar 3 dias, tá tudo bem, né? Que chegue em 3 dias e que chegue em segurança e que ele rode bem. Então a minha expectativa é 3 dias, não é o mais rápido, não é para chegar amanhã, né? Então acho que é um pouco disso e o mercado de transporte vem evoluindo, vem olhando para a inovação e entendo que isso vai acelerar com a nova geração, com as sucessões que estão acontecendo, até porque as transportadoras, na sua maioria, são familiares, né? E aí tu vem para um movimento que está acontecendo muito rápido no Brasil. As grandes empresas estão criando centros de distribuições para que as entregas sejam cada vez mais rápidas. E aí, da visão que eu tenho aí, tu me corrige, fica até mais fácil para aquele motorista que não quer ir muito longe, porque ele só vai até o centro e volta, né? E aí a gente começa a ter menos rodagem de pneu, o aumento de idade do caminhão, porque ele está fazendo menos quilometragem para poder fazer o mesmo salário que ele fazia antes, muito porque teve essa necessidade, essas empresas começaram a ter necessidade. A gente tem Amazon, a gente tem Mercado Livre, a gente tem quem mais que está fazendo centro de distribuições grandes aí, que são empresas internacionais que vieram para o Brasil. Não, a gente entrega em 24 horas. Não, você não entrega em 24 horas no Brasil. Você está em São Paulo, você não entrega no Acre em 24 horas. Então, faça um centro de distribuição, porque aí sim eu tenho uma pessoa que leva para você em 24 horas. E isso também facilitou um pouco também esse cuidado com a pessoa motorista, né? O Brasil é gigante, né? Se a gente for olhar território, é quase que como se fosse um continente. Então, a gente tem que tratar o Brasil diferente, né? E isso também foi uma inovação muito legal, né? Vamos fazer centro de distribuição, então hoje a mercadoria chega mais rápido, mais seguro, já prevê o que está sendo vendido, então já fica no estoque, né? E eu acho que, olhando para o transporte, o desejo do transportador é que rode mais curto, porque ele tem mais controle da operação, vai ter mais motorista à disposição. Pô, que legal o motorista a cada 2 dias poder estar em casa, por exemplo, né? Ter uma rotina normal, passar o final de semana com a família, Natal, Ano Novo, né? Datas comemorativas. Quantos motoristas perdem essas datas? E tá tudo bem também porque é a profissão dele. Mas se a gente conseguisse trazer isso para mais perto, ajudaria muito, inclusive nessa mão de obra. Então, se a gente tivesse, por exemplo, mais trem fazendo esse deslocamento de longas distâncias, que a gente sabe que é difícil também, a gente não tem hoje malha para isso, mas facilitaria, porque tu teria transportadoras mais locais e isso facilitaria a gestão do transporte. E talvez teria mais margem, o transportador ia ter menos risco com mais dinheiro no bolso. Seria melhor para todo mundo, na minha visão, inclusive. Maravilha, eu acho que esse é um ponto também. A gente está começando agora, o Brasil começou a olhar para a malha ferroviária novamente, porque a gente teve um movimento lá atrás, mas foi meio que sufocado pela necessidade de ter grandes caminhões aqui. Caminhão é petróleo é muito bom para todo mundo até certo ponto, né? A gente sabe disso e agora a gente está recebendo o preço disso, né? Pagando a conta dessas escolhas. E aí é esse o ponto quando a gente fala de mobilidade, né? De transporte. Não é só o caminhão, né? Hoje você atende o caminhão, mas você pode atender depois um transporte diferenciado, porque a sua ferramenta soluciona um problema de transporte, não um problema só do caminhão, né? Esse é um ponto legal, o pessoal fala preocupado para nós, né, Cássio? E se o diesel sair, se vier o caminhão elétrico, o nosso negócio não tem a ver exatamente com o diesel, né? Nós somos o nosso principal negócio, meio de pagamento, um meio de pagamento para combustível, seja ele qual for, né? E por isso também de querer matar a empresa a todo momento, porque se vai ter essa mudança, como é que eu me atualizo
para conseguir levar eficiência para esse novo modal que vai ter ou para essa nova oportunidade que vai ter no mercado, né? A troca de combustível é algo que é inevitável. Sim. Vamos ser realistas, né? Também vamos ser realistas que ela não vai acontecer do dia para a noite, ela já está acontecendo, né? Então, os perímetros mais urbanos, a entrega mais rápida, ela já está indo para o elétrico, ela está olhando quais são os prós e contras disso, né? Já está indo para um outro lado e já tem teste de outros combustíveis rodando. A gente tem clientes hoje com outros tipos de combustível. Mas é difícil, porque o Brasil é grande. Novamente, a gente tem que falar disso. Então, até o posto conseguir se adaptar, até isso ser viável financeiramente, né? Até que as frotas consigam se adaptar e que a gente também note que isso é bom para todo mundo. Né? Tem empresas que estão puxando isso e é admirável, porque elas estão tirando do bolso para fazer essa mudança e a gente tem que admirar esse tipo de empresário que ele não está olhando para o seu umbigo, né? Ele está olhando para o mercado como um todo. Então vai ter essa mudança e a gente, como Truck Pag, vai ter que se adaptar também. Máximo. E aí tu traz o ponto que posto de gasolina também é familiar, né? Então você está trabalhando com setores que são bem familiares, bem tradicionais. E aí, caminhando aqui para o final do nosso episódio, eu queria que tu trouxesse aqui dicas para o pessoal de como é trazer esse movimento de inovação para esses setores tradicionais. Quais são as dificuldades que você mais sentiu e como que você conseguiu ter fôlego para poder continuar? É bacana porque assim, a gente foi muito abraçado pelo transporte. Eu sou muito grato, né? A gente começou e o transporte fez com que a gente crescesse. Hoje eu tenho amigos no transporte, né? Eu falo, eles são meus clientes, são meus amigos. Muitos não são clientes, são meus amigos, né? Eu vivo isso aqui. Eu acho que o grande ponto que a gente tem é que a gente é uma empresa de dono, né? Eu sou um dos fundadores, eu tenho mais 2 sócios, a gente não tem investidor. E eu, de certa forma, me solidarizo com o outro lado. Eu entendo a dificuldade da família que está lá atrás do posto, da família que está no caminhão, da família que está no transporte, né? Então, acho que esse talvez seja um dos nossos grandes segredos, porque a dor deles é a minha dor também. Eu não estou fazendo negócio para vender. Eu não estou fazendo isso aqui simplesmente para vender e ganhar dinheiro. Eu estou fazendo isso aqui para ajudar o mercado. Então, a gente tem que pensar daqui 50 anos sabendo que eu vou estar na empresa de certa forma, daqui 50 anos, né? Que a gente tenha que fazer que ela fique viva. São as mesmas dificuldades, né? Eu também tenho a minha família em casa, então as dificuldades também acontecem e a gente consegue se conectar, talvez de uma maneira melhor, com esse setor que é tão familiar, né? E é admirável, porque fazer sucessão, gente, não é fácil, né? E não é fácil para os dois. Não é fácil, talvez, para o pai, para a mãe que montou aquele empreendimento, fez aquilo tudo dar certo e depois tu tem que fazer essa transição e não é fácil a responsabilidade de quem está assumindo, né? O Felipe da Comber fala muito que a associação é como se fosse um barbante, né? Sim. Quem está passando não pode empurrar, porque senão desanda aquele barbante, e quem está recebendo tem que ir puxando com calma e fazendo essa puxada, né? Eu acho muito legal esse exemplo, porque tu tem que dar tempo ao tempo, né? Então é admirável um setor tão grande e tão familiar no Brasil. Maravilha. Diz para nós aí onde o pessoal pode encontrar a Truck nas redes sociais, para o pessoal começar a seguir, e também você, para ouvir um pouco mais dos seus conhecimentos. Boa, Truck Pag oficial no Instagram, né? Nós temos Instagram, LinkedIn, estamos em todas as redes, vocês podem nos procurar lá. E o meu é Cássio Seffel, né? Cássio com K, Seffel, depois vocês procurem aí, vocês vão achar. Mas eu tô lá, assim, eu comento muito, eu não vendo nada, não vendo mentoria, não vendo curso, eu tô todo dia gerando conteúdo porque eu entendo que eu preciso retribuir para o mercado o que o mercado me deu, muita gente me ajudou. E eu não, volto a falar, não tem certo e errado, tem só a minha experiência lá. E se eu puder, de alguma forma, ajudar um empreendedor, um executivo a ter uma vida melhor, me sigam lá e me mandem dicas também, porque eu sempre gosto. Maravilha. Obrigado demais, Cássio. Pessoal, vocês estão acompanhando a gente. O case está acabando. Hoje é o último dia, mas esse conteúdo fica para vocês. Sigam a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram do Case, a gente tem o Instagram da Associação Brasileira de Startups, da B Startups. Tem o LinkedIn também. Se eu fosse vocês, já começava a seguir, porque a gente vai deixar esse conteúdo lá e também os contatos do Cássio para vocês se conectarem. Um grande abraço. Muito obrigado.